Fala galera, tudo em paz com vocês? Eu sou o Jorge e bem-vindos ao canal Pensamento Relevante. No vídeo de hoje eu estou aqui com o pastor e missionário Daniel, meu amigo aqui. A gente vai debater hoje sobre alguns assuntos com vocês, sobre missões, teologia e também chamado. Quer saber mais sobre isso? Então vem com a gente. A gente está falando de missões de chamado, eu quero voltar para o assunto chamado. Que é uma pergunta que, quando eu falei que vinha gravar com o Daniel, alguns amigos pediram para fazer essa pergunta. A pergunta é a seguinte, Daniel, no seu modo de ver, chamado, ele na igreja, todo mundo tem um chamado ou só pessoas específicas têm um chamado? A pergunta foi porque é o seguinte, as pessoas acreditam que tem pessoas que não têm chamado, é só para sentar no banco, ouvir o sermão, louvor de domingo e ir para casa, e outros têm um chamado para trabalhar arduamente. E no seu ponto de vista, todo mundo tem um chamado, todo cristão tem o seu chamado ou não? O chamado é específico para algumas pessoas somente? A gente tem que saber distinguir duas coisas, né? Primeiro, quando a gente analisa os evangelhos, tem a grande comissão, né? Jesus chama 70, em algumas versões tem 72 e manda eles, e de dois em dois, trazer a boa notícia, e eles voltaram com grandes experiências, né? Então isso traz a ideia que essa é uma responsabilidade de todos nós. A grande comissão é para todos, né? Todos nós somos comissionados para anunciar essa boa notícia, ser luz no mundo e sal na terra. Agora, diante dessa grande comissão, diante desse amontoado de pessoas que o Senhor assim chama, existem pessoas específicas que Deus chama para contextos específicos. E isso, as cartas de Paulo é muito claro, né? Uns foram chamados para apóstolos, outros para evangelistas, né? Outros para profetas, pastores e mestres, né? Então, existe um olhar especial para esse grupo específico que Deus chama especificamente para um trabalho específico. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser um missionário transcultural, né? E o missionário transcultural é necessário a preparação em alguns pré-requisitos para que você possa ser. Agora, no aspecto que se diz respeito à responsabilidade social, à equidade, à justiça e que a igreja seja a luz do mundo e sal na terra, todos nós temos essa credencial de embaixador, né? Então isso é fundamental. Ficou claro, né, galera? A resposta de Daniel, um pensamento bem claro para que a gente entenda essa questão, porque às vezes as pessoas veem essa questão de chamado com uma maneira de negligenciar. Isso foi o que surgiu naquela segunda corrente, em virtude da negligência da igreja e colocando a responsabilidade especificamente para esses missionários auto-identificados que se preparam para isso. Então a igreja falou, não, eu simplesmente já contribuo, já estou fazendo a minha parte, né? O missionário é aquele que vai para a África, aquele que vai para a China, né? Eu entendo quando eles falam que todos nós somos missionários, mas a gente tem que saber colocar o contexto e o conceito certo para que não haja confusão, né? Não haja confusão. Tem um grupo também, tem outra linha de pensamento que a gente vê aqui em Natal. A galera começa a estudar a questão de doutrinas de salvação, Calvino e Armínio, né? Uhum. E eu conheço um grupo de pessoas que, pelo fato de serem calvinistas, elas acreditam que não precisam de missões, porque Deus já decretou a salvação antes da fundação do mundo, e ele acredita que não precisa evangelizar ninguém, porque Deus já fez todo o papel. E aí, meio que bate de encontro com aquilo que Jesus falou da grande comissão, e eu queria que você explicasse esse assunto pra gente, porque é uma dúvida muito grande. Tanto lá, alguns amigos meus teólogos do seminário, amigos meus também da igreja, ficam com essa dúvida. E tem um pessoal aqui em Natal mesmo que não evangeliza não, cara. No trabalho vai cultuar, eu acredito que, como já está tudo decretado por Deus, segundo a teoria calvinista, eles acreditam nessa tese de missões que não precisa, Deus já salvou. Como é que tu vê essa questão? Entendi. É bem polêmico aí, vamos lá, né? Vamos por partes. Eu acho que seria importante um outro programa, para a gente poder falar sobre a questão da doutrina calvinista e tal, que em tese, eu entendo o que você falou, mas é só ratificando a teologia calvinista, ela não aborda isso não. De que nós não devemos evangelizar e tal. Muito pelo contrário, ela enfatiza que é necessária a evangelização. Né? Assim, não é à toa que a agência missionária transcultural dos presbiterianos do Brasil, né? Especificamente os nossos irmãos presbiterianos, eles são exemplos, né?
de trabalhos feitos fora do país, já tive a oportunidade de trabalhar com eles fora, né? E é um grupo muito qualificado, muito preparado, no que se diz respeito à preparação da Boa Notícia. A gente tem vários missionários, né, presbiterianos nessa esfera. O exemplo é o próprio Ronaldo Lidório, que é referência nesse sentido. E a teologia calvinista, muito pelo contrário, ela não aborda nada disso não. É necessário a gente rever pelo menos alguns contextos, alguns conceitos, né, do que a teologia fala, porque se a gente for analisar, a pessoa só vai ter convicção de que ela é eleita através do anúncio. Então é necessário o anúncio para que aquela pessoa que é eleita tenha essa convicção, né, de que ela foi chamada antes da criação do mundo, né. Já existem outros, Jacob Arminius, é necessário a eleição é mediante a presciência, né. Então, para a gente poder tentar trabalhar esse aspecto, é bom um canal só para isso aí. A gente vai gravar outro vídeo falando sobre, né, que hoje o contexto, hoje a gente não fala nem de calvinistas, né, hoje tem uma abordagem nova, né, que tem viralizado até nas redes sociais, alguns reformados que são muito sérios, né, reverendos da igreja presbiteriana, alguns de linha reformada, eles criticam, né, o que se diz respeito hoje, pelo menos na moda social hoje, que é esse neopuritanismo. Esse neopuritanismo é extremamente radical, é extremamente fora de propositura, e o que tem hoje, que é extremamente saudável e é interessante até ler, é o que a gente chama de neocalvinismo, né? O neocalvinismo, ele tem uma responsabilidade social, a igreja ela tem que ter voz na sociedade, a igreja tem que ter voz na justiça, a igreja tem que ter voz diante dos aspectos do próprio executivo, ela tem que ser relevante no seu contexto, em todas as esferas, não somente na eclesiástica, né? Eu concordo muito com isso. Então a gente vai, vou aproveitar aqui e vou prometer, né, que a gente vai marcar um dia para falar só sobre esse assunto, que realmente é muito assunto para abordar, né? Eu sugiro o pessoal ler a Abraham Kuyper, né, ler as Institutas de Calvino, né? O problema, isso é bom ser evidenciado, às vezes as pessoas se nomenclaturam reformados por videozinho de YouTube, o pessoal nunca leu, tem noção nenhuma do que é, entendeu? Nunca leu um livro. Nunca leu um livro falando sobre o assunto, demonismo, calvinismo, e nada a ver, né? O Calvino foi um gênio, né? Tem muita coisa interessante e a gente tem que saber só distinguir as coisas, né? Quero também perguntar aqui para o Daniel que tem algumas experiências de missões transculturais, e eu queria que ele compartilhasse com a gente aqui algo positivo, algo que ele fez, que ele não esquece. Algo que tem coisas, experiências que a gente vive que a gente não esquece. Né? É verdade. Pontos positivos e algum ponto negativo. Claro que a obra, quando fazemos para Deus, não é nada negativo. Não é isso. Mas alguma coisa que a gente viu, como você citou na igreja, algumas questões que você viu lá, que até para corrigir a nossa conduta um pouco errada de missões que algumas pessoas fazem, como entrar no país ilegalmente, né, que você comentou. Então eu queria que ele compartilhasse aqui para a gente ver com ele um ponto positivo, algo que foi edificante para ele no seu trabalho de missões transculturais, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Legal. O que eu falo de positivo é quando você traz o anúncio da boa notícia para uma cultura que não tinha nenhum tipo de consciência do que era aquilo, e quando eles começam a entender as escrituras e a sua mudança de conduta, a sua vida transformada pelo Evangelho, isso é encantador, né? Você pegar essa pessoa, instruir, formar, e depois ela ser um líder que vai estar fazendo o mesmo com outras pessoas. A cultura do povo, o povo especificamente, é a maior motivação e o mais de positivo que a gente tem de experiência, né? Você trabalhar com a cultura, igual eu trabalhei muito na Guiné-Bissau com formação de líderes. Você ensinar uma doutrina para eles, por exemplo, vamos falar sobre a doutrina da graça, né? E um guineense ter a consciência do que é graça e saber que ele é liberto totalmente de espíritos opressores, né, oriundos do animismo, e ele ter essa convicção que Cristo o libertou e que oferece para ele uma salvação não por méritos, mas por uma obra redentora. Ele entender isso com clareza
é muito edificante, né? Daniel, eu também conheci alguns jovens na caminhada aí, alguns jovens que a gente conheceu em projetos missionários aqui, como o Trans, como Resgatando Vidas, que a Igreja Batista, a Convenção Batista aqui do RN tem isso, e muitos deles tinham vontade de ser missionários. Tinha um desejo de ser missionário, alguns missionários no Brasil e outros missionários transculturais. E eu queria para você explicar um pouco qual os meios, como é que eles iniciariam para conseguir ser missionários dessa, assim como você, missionário transcultural. Legal. Quais os caminhos, como é que eles deveriam fazer para se tornar missionários? Boa pergunta, Jorge, porque geralmente isso é uma grande dúvida, né, entre muitos adolescentes, muitos jovens que têm esse desejo, às vezes vão para um congresso missionário, vão para um avanço, aí voltam contagiados, eu quero ser missionário, aquela questão toda, né? Então, o primeiro passo é ver qual é a faixa etária, né? A faixa etária de idade que a pessoa tem, se ela é solteira, se é casada, se é adolescente ou não, né? Então, vamos lá. Por exemplo, para adolescentes, você, eu quero ser um missionário e tal, então estude. Termine seus estudos normais, né? Se você puder, paralelamente, se aperfeiçoar no aspecto de língua, hoje os jovens gostam muito, né? Estude inglês. Estude inglês, se você já tem um bom inglês, vá para outras línguas que são fundamentais. E depois que você terminar pelo menos esse período de ensino médio, a gente diz assim, né? Não abra mão de uma universidade. A universidade é fundamental, você vê um curso. Agora, o olhar é diferente. O curso que você vai fazer não é para um sucesso profissional pessoal. Sim. Essa é a grande diferença. O curso que você vai escolher na universidade é estratégico de como servir melhor o Senhor. Então, o curso que esse adolescente ele vai estar escolhendo, esse jovem vai estar escolhendo, é como melhor servir, não como melhor ter, porque é melhor dar do que receber, né? Sim. Então, esse é o primeiro passo, né? Veja estude línguas, né? Se você tem uma vocação transcultural fora do país, não abra mão de uma formação superior, né? De um curso. Aí tem vários cursos que a universidade oferece. E depois você tem uma preparação missiológica, teológica, né? É fundamental ter esse conhecimento teológico. Aí vai conforme a cidade que você está, hoje tem seminários, tem faculdades que oferecem curso à distância que são excelentes, reconhecidos pelo Ministério da Educação. E esse é o primeiro passo. E depois de você estar bem canalizado em relação a isso, você tem uma conversa séria com a sua igreja, daquilo que você tem como convicção que Deus está te chamando, e darem as mãos juntos e tomar as próximas decisões, né? Geralmente a igreja vai sugerir você buscar uma agência missionária. A agência missionária vai dar todas as instruções para você fazer um levantamento de sustento, algumas preparações necessárias, né? Algumas entrevistas. E assim eu vejo que é o primeiro passo. A preparação ela está sempre canalizada nesse sentido. E dependendo do lugar onde você tem essa clareza que Deus vai levar você, observe os contextos e tenta fazer uma formação onde você vai ser resposta de oração daquele povo, ou daquele contexto especificamente, né? Então eu vejo que você trilhando esses passos iniciais aí, não vai ter nenhuma dificuldade lá na frente, não. Então, quer ser missionário? Tá aqui as dicas. Pega as dicas aí e põe em prática. Ok. Então galera, esse foi o nosso primeiro vídeo com o pastor missionário Daniel. Falamos aqui sobre um assunto sobre missões, chamado, um pouco de teologia. Quero agradecer ao Daniel por ter participado do nosso canal. Foi muito prestativo participar e muito obrigado, Daniel. Ok. Um prazer, uma honra ter você no nosso canal. Que o Eterno possa te abençoar. Você possa seguir a gente nas nossas redes sociais. Não esqueça de orar pela vida do Daniel e pela vida da Najara, que estão nesse desafio, nesse chamado por Deus, que nós vamos orar por eles. Você pode se inscrever nas nossas redes sociais aí, se inscreve no canal, dá um gostei aí que ajuda o canal a estar sempre no ar. Que o Eterno possa te abençoar e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera! Valeu!